Gente, 5h12 aqui no meu... 5h13 agora no meu relógio aqui. Acho que a gente pode ir começando. Acho que tem mais gente que está entrando e vai pegando aqui a conversa já em curso. Eu quero dar boa tarde para todas, para todos. Meu nome é Henrique Silveira, eu sou um dos integrantes aqui do Núcleo Suma Uma, que está promovendo essa série Agendas para o Brasil. Eu falo aqui do Rio de Janeiro hoje, né? Aqui no Rio eu sou coordenador geral da Casa Fluminense, que é uma organização que atua no debate de políticas públicas aqui no Rio, e eu vou estar na mediação desse encontro aqui, dessa conversa, desse diálogo aqui com pessoas tão incríveis, tão referência para a gente pensar um pouco caminhos aí para a segurança. Sem dúvida, uma das agendas mais espinhosas que a gente tem no Brasil e que desafia a gente todo dia, né? Então, eu queria um pouco, primeiro, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, falar dessa dinâmica, né? A gente tem 6 convidados aqui, que eu vou chamando um a um aqui para essa rodada de diálogo. A ideia é que cada um fale durante 7 minutos, então uma fala bem curtinha, bem objetiva. Quando faltar 2 minutos, eu faço um sinal sonoro aqui, né? E cada um, a gente sempre alternando aqui as falas, porque aqui a gente tem gente tanto que está no campo da pesquisa, da produção de informação, de ideias, mas também gente que está se colocando à disposição, e a gente valoriza muito isso, para a disputa eleitoral, né? Porque a gente precisa de pessoas, de novos corpos, né? que materializem essa agenda que a gente defende na sociedade civil, nesses espaços de tomada de decisão, seja no legislativo estadual, seja no legislativo federal. Então, isso acaba criando uma dinâmica muito interessante. Esse é o 4º encontro da série, né? A gente já teve 3, já teve um sobre retomada econômica, justiça tributária, cidades, e hoje é o de segurança. E depois dessa rodada, claro, dos nossos 7 convidados aqui, a gente abre a conversa. Tem muita gente aqui que se dedica ao tema. Estou vendo aqui a Marisa Vai-Simon, que trabalhou muito tempo também na Anistia Internacional. Tem várias outras pessoas aqui, né? A Silvia, que a gente já falou aqui, Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tem gente de comunidade do Rio de Janeiro também aqui, o pessoal do LabJac. Então, todo mundo que está aqui trabalha muito com esse tema, e vai ser muito bom trocar, como a Vilma Reis falou no início, né? A ideia é que a gente um pouco troque impressões sobre essa agenda tão intensa que temos. Eu queria sinalizar, antes de abrir aqui a conversa, e eu vou convidar a Cecília Oliveira aqui para abrir a roda com a gente, eu queria sinalizar que a gente tem o site Agendas para o Brasil. Se alguém aqui ainda não viu, fica o convite para acessar. Peço aí o pessoal da equipe compartilhar o site aqui no chat. E a gente tem lá um repositório de pesquisas, de publicações, mas, sobretudo, publicações propositivas sobre o que a gente precisa fazer nas diversas áreas, né, nas agendas do Brasil, econômica, como eu falei, tributária, de cidades, de segurança. Então, se alguém tiver mais dicas sobre conteúdos de segurança para a gente subir nessa plataforma e ela ir se tornando, ao longo do tempo, um ponto de referência para a gente acessar conteúdos para a política pública, por favor, fique à vontade também para compartilhar aqui no chat. E por fim, também fica o convite para quem quiser se inscrever no boletim, né, na newsletter da Agendas para o Brasil, que é uma newsletter semanal, que a gente compartilha alguns extratos desse levantamento das pesquisas, para que as pessoas tenham mais acesso a isso e a gente avance nessa discussão sobre a agenda que o Brasil precisa ter num cenário, claro, estou contando aqui num cenário de derrota do Bolsonaro em outubro, de posse do Lula, que essas coisas vão dar trabalho, né, gente? E, a partir disso, qual é a agenda de reconstrução que a gente vai ter pela frente. Então, e convido também todo mundo que está aqui a se apresentar aí no chat, né? Colocar nome, de que cidade está falando, se quiser compartilhar o e-mail também, se faz parte de alguma organização. Esse é um momento para que a gente possa trocar mais aqui nessa conversa. Feito essa introdução aqui, queria muito chamar Cecília Oliveira, né, que é jornalista,
Cecília é especialista em segurança pública e política de drogas e é diretora do Instituto Fogo Cruzado, que é uma plataforma de dados, né, de monitoramento cidadão de situações de tiroteio, violência, aqui no Rio de Janeiro e em outras capitais do Brasil. Então, queria convidar Cecília para tomar a palavra aqui e compartilhar com a gente, Cecília, a partir da sua experiência, da sua atuação, né, o que você acha aí que são pontos fundamentais para a gente avançar na agenda de segurança pública no Brasil nos próximos anos. Boa tarde, Cecília. Massa, boa tarde. Tá escuro aqui no Rio, porque o tempo tá meio fechando para a chuva. Até olhei se era boa tarde ainda, mas é boa tarde ainda. Então, gente, é muito importante a gente pensar assim, né? Como que a gente olha para o futuro, pensando que, como o Henrique mesmo já disse aqui, ele vai ser complexo pelo sim, pelo não, assim, vai ser puxado. E as conversas sobre segurança pública, apesar da gente ter aí essa noção de que parece que a gente está repetindo assuntos há muitos anos, né? Porque os avanços são sempre muito pequenos, muito devagar, a gente tem agora um elemento aí a mais na mesa de discussão, que é esse número estrondoso de armas nas mãos da sociedade civil, né? Sociedade civil, que eu digo aí, os cidadãos como um todo, que não são aí os militares e os atiradores eventuais aí, que a gente já conhecia. Então, a gente tem essa informação a mais para a gente prestar atenção e com um elemento no sentido de que não tem aí um banco de dados unificado de fácil acesso para todo mundo, né? O próprio Exército disse agora recentemente que ele não tem noção do que está nas ruas, não tem informação sobre quantas armas, quais armas, nas mãos de quem. Então, assim, eu estou trazendo esse exemplo porque esse exemplo ele traduz tudo que a gente tem discutido sobre segurança pública há muitos anos. A gente também não tem um índice nacional de homicídios vindo do governo, a gente tem aí o Fórum Brasileiro de Segurança Pública juntando os pedacinhos dos estados para nos fornecer essa informação unificada, né? E isso é algo que muitas organizações têm feito, no sentido de, opa, o governo não vai levantar essa informação, vamos dar um jeito de fazer a gente mesmo. E esse é o cerne da fundação do Fogo Cruzado. Eu não sei se todo mundo aqui conhece, mas o Fogo Cruzado é um instituto que levanta informações correlacionadas a tiroteios. Agora a gente já está aí um pouco mais de 50 cidades, porque a gente está atuando nas cidades das regiões metropolitanas do Rio, de Recife e de Salvador. Então, a gente tem levantado essas informações relativas a um tipo muito específico de violência, que é o tipo de violência cometido com arma de fogo nessas regiões. Então, a gente tem aí pouco mais de 30 indicadores, e que são indicadores que, por vezes, os governos decidiram não levantar, como é o caso de balas perdidas, que era levantado no Rio de Janeiro e um dia alguém decidiu, vou parar de produzir esse negócio, como é o caso de agentes de segurança baleados fora de serviço. No Rio a gente só tem os baleados em serviço, na Bahia nem isso, como é o caso de chacinas, que, né, assim, como que o Rio de Janeiro nunca produziu dados sobre chacina? A gente sabendo que temos aí Candelária, né? Temos aí Baixada, como assim, né? E mais cedo, Silvia estava aqui mencionando, puxando assunto com a Vilma sobre precisamos trazer aí para a pauta esse desdém, né, do secretário de Segurança da Bahia, porque ele disse que cabe, ele até busquei aqui para poder mencionar direitinho, e ele desafia alguém a provar que a Bahia tem o maior
isso. Eu falei, gente, e é isso. E está provado que é isso. Ele estava questionando os dados aí do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que apontam que Bahia está aí nas cabeças há 3 anos, né? A gente começou a atuar na Bahia esse ano e eles já vieram com as pedras na mão para poder questionar do tipo, o que vocês estão fazendo aqui, que a gente não precisa desse tipo de coisa, porque nós somos transparentes, que é uma coisa que a gente bate na tecla, né, em relação à falta de transparência dos estados. É uma das motivações, né, que nos leva a começar a operar nos estados. E uma coisa que eu tenho dito é que a segurança pública ela é operada na vontade política e na negação das informações sobre segurança, né? Você nega que existe análise, negam os dados, então, assim, tudo em segurança pública é feito com um negacionismo latente. O negacionismo é o pai das políticas da segurança pública, né? E agora, como eu mencionei, a gente tem esse elemento a mais na mesa em relação a armas, e ele está ali recheado de todos os negacionismos que circundam a segurança pública, porque existem normas, existem leis que determinam situações, né, dentro aí da política de armas, como é, por exemplo, o banco de dados da Polícia Federal e do Exército já deviam ter sido unificados há décadas, né? E, por exemplo, o banco de dados do Exército, ele é gerido pela CBC. Então, assim, como que uma empresa privada gerencia um banco de informações do Estado e que é, assim, completamente defasado? Então, assim, todas essas coisas que a gente vem assistindo em segurança pública durante muitos anos, ele está mais latente agora e, né, vamos aí, você é a mensageira do apocalipse, vai ser ainda pior daqui para frente, porque, 2 como o minutos, Exército tá? diz, meu filho, eu me vigio. Quando você falou apocalipse, eu falei... Não, estou aqui, ó. Eu estou falando assim, mensageiro do apocalipse no sentido de a gente não ter a noção exata sobre o que está acontecendo e o pouco da noção que a gente tem, a gente sabe que não está bom. E é isso, a gente não tem um retrato fidedigno da realidade, né? Então, a gente não sabe exatamente quantas armas tem nas ruas, a gente não sabe exatamente quantas delas estão legais, a gente não sabe quantas delas foram perdidas, a gente tem pedaços de informação e esses pedaços já nos trazem informações muito drásticas. E aí, para que a gente possa pensar aí no daqui a pouco, como disse Henrique, né? Vamos pensar aí que vamos ter as boas novas e pensar que, opa, não vai ter reeleição. Lula foi eleito e como é que a gente vai resolver essas coisas? A gente vai ter problemas de qualquer forma, porque a gente já tem todo esse armamento nas ruas, a gente não tem clima para uma discussão, para um debate sobre, opa, teremos o quê? Estatuto do Desarmamento número 2? Sem chance. Aquele clima não existe mais, aquele apoio não existe mais, aquela estabilidade econômica não existe mais. E, por um outro lado, a gente tem, assim, a gente vai ter eleição de muitos armamentistas e bolsonaristas para o Congresso nessa próxima legislatura. Então, assim, a gente, como sociedade civil, precisa, inclusive, entender e se articular como é que a gente vai mensurar, né, todos esses projetos de leis que vão pipocar, né, já estão pipocando por aí, e que vai deixar a gente aí, mais uma vez, olhando os efeitos, né? A gente vai lidar com os efeitos de tudo isso que vai ser aprovado. E pensando aqui, já para poder finalizar, o que seria esse depois, né? Por exemplo, já que o Supremo está sentado aí no julgamento da constitucionalidade desses decretos sobre armas que vão ter impacto em tudo que a gente vai discutir sobre políticas de segurança no futuro. Então, a gente precisa, inclusive, pensar como é que a gente vai se articular como sociedade civil para poder fazer essa pressão política, né, em quem detém a caneta na mão.
Muito obrigada e vamos aí para as discussões. Obrigado, Cecília. Super obrigado. É isso. O tema, né, além da falta de dados, esse montão de arma na rua, enfim. Muito complexo tudo que temos e o que vem pela frente. E para seguir nesse clima da conversa, queria convidar Elisa Ferreira, né? Elisa Ferreira, que é do Paraná, e esse ano está vindo candidata ao Senado no Paraná, numa disputa muito importante, levantando tanto pauta racial, a pauta da justiça de gênero. E queria, Elisa, agradecer mais uma vez a sua presença aqui e te franquear a palavra para trazer também o seu ponto de vista, a sua visão de como a gente avança nesse tema da segurança pública no Rio de Janeiro, não, né? No Brasil, né? Nessa próxima fase. Palavra contigo, Elisa. Mais uma vez, obrigado. Henrique, obrigada pelo convite de estar aqui. Vocês me escutam bem? Ou está muito baixinho? Sim. Tá. Bom, quero agradecer imensamente o convite de estar aqui falando para vocês. Que eu penso muito assim que me traz eu só consigo trazer reflexões, porque eu não sou uma estudiosa do tema da segurança pública. Como você disse, né, eu estou pré-candidata ao Senado, a gente ainda não passou pela convenção, meu nome ainda não foi confirmado no partido. Então, deixar isso bem claro vai ser importante também para manter, inclusive, uma candidatura futura aí. Bom, para além de ser uma pré-candidata ao Senado, eu também gosto muito de me apresentar, porque eu acredito que quando quando eu me apresento ou quando alguém se apresenta para mim, eu me sinto muitas vezes me vendo na pessoa, né, na história dela, na trajetória dela. Então, eu gosto muito dessa perspectiva também de me apresentar. Eu sou advogada, eu sou promotora legal popular, eu sou bissexual, eu sou mãe de 2 crianças, mãe solo de 2 crianças, eu sou uma profissional autônoma, e para além disso também me declaro mulher negra de pele clara, sabendo também dessa minha condição por ter um maior trânsito na sociedade, que é algo que o colorismo traz na minha existência, mas isso não me impede de sofrer o racismo, especialmente esse estrutural, né, que acaba se perpetuando na nossa sociedade. Eu sou de origem de um bairro em Curitiba, que é a capital, que é a capital da República de Curitiba, né, onde nasce a Lava Jato, então a gente já parte desse pressuposto de onde eu venho e qual é a resistência que eu tenho também nessa cidade. E eu nasci e fui criada e permaneço num bairro de origem polonesa, então eu fui uma das poucas meninas negras nas escolas públicas dessa região. Então, e o racismo ele é muito perverso, né? Ele vai se operando de diversas formas. Mas o mais importante é que a partir do momento que eu me torno uma promotora legal popular, que eu faço essa formação na Universidade Federal do Paraná, eu passo a entender, então, esse meu lugar de fala, né? E também de entender esse trânsito que eu tenho na sociedade pelo tom da minha pele ser mais claro. E aí, quando eu me deparo com o tema segurança pública, e não é a primeira vez que eu falo a respeito desse tema, eu só consigo ser reflexiva. Eu sou nascida em 86, então eu nasço já na Constituição Cidadã. Ao mesmo tempo que eu nasço na Constituição Cidadã e eu tenho acesso, então, a uma educação pública com uma certa qualidade, saúde também com qualidade, meu pai e minha mãe sempre presentes na minha vida, então eu tenho uma trajetória de vida para chegar hoje até os meus 35 anos com muita firmeza da minha família na educação. Então eu me torno a primeira advogada da família, eu sou a primeira mulher negra da minha família a concluir o ensino fundamental, e essa reflexão também me faz entender a própria Constituição de 88, quando ela foi promulgada, né? Quem eram as pessoas que estavam ali na Constituinte? Eram pessoas que foram eleitas por um povo que não era da minha família, né? Porque a minha família não votava até 88, porque a minha família é analfabeta. Então isso vai me trazendo várias reflexões. Então, quando eu falo de segurança pública, eu penso assim, tá, segurança pública. Qual é a formação que os policiais no estado do Paraná estão tendo? Essa formação ela visa a proteção do indivíduo ou do patrimônio. Para além da formação desse policial, quais são as condições de trabalho que essa categoria está tendo no meu estado? Então, eu vou fazendo essas reflexões para tentar entender e chegar
em tentativas de soluções para esses problemas, né? E eu vejo, Henrique e demais ouvintes aqui, que a educação ela é fundamental para que a gente consiga, por exemplo, ter uma polícia com uma educação antirracista, por exemplo, uma polícia que não vá abordar o indivíduo pela cor de pele dele, mas sim pela situação, pela circunstância em que se está colocando. Para além disso, também, qual é a finalidade da polícia hoje? No Paraná, especialmente aqui em Curitiba, o que eu vejo é a polícia sendo acionada pelo judiciário para promover despejo. Então, ou seja, é uma polícia que está ali para garantir a propriedade das pessoas e não o direito a uma moradia digna, que, inclusive, numa ocupação não é digna, né? Uma moradia provisória é uma moradia que não tem saneamento básico, não tem energia elétrica, não tem nenhuma dignidade, né? As pessoas elas estão perdendo o direito à cidade, inclusive, por causa disso. E aí, a Cecília, né? Ela... Mais Tá, um minuto, né? Exatamente. Tá. E a Cecília, ela traz uma reflexão também sobre essa questão do armamento da população, e aí eu me questiono, qual população está se armando? É quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não vai comprar uma arma. A pessoa que vai ter uma arma na sua casa é uma pessoa que vai conseguir ter o porte dessa arma. E aí eu vejo isso, vejo que nem semana passada, né, teve um caso numa cidade aqui do Paraná, em Céu Azul, em que um homem, né, matou a família toda e depois se matou. Era um policial, né, ele tinha acesso a essa arma. E ao mesmo tempo, enfim, é isso, sabe? Eu venho com muitas reflexões. Segurança pública nas escolas, onde é que está a polícia alinhada com a escola? Os professores e as professoras, qual é o tipo de segurança que essa classe trabalhadora está tendo para poder se manter? Gente, desculpa, é porque eu estou em Brasília, na convenção do partido, até avisei o Henrique, que aí eu não estou no escritório, não estou em casa, mas estou aqui, né? Enfim, questionadora, eu acho que é isso, assim, eu tenho um lugar de questionar tudo. Então eu olho a evasão escolar e qual é a consequência, o porquê que a evasão escolar está acontecendo na periferia, por exemplo, né? Porque há ausência de políticas públicas que garantem segurança pública para a população e para os professores, para que eles consigam se manter numa mesma escola e a criança, portanto, consiga ter essa identidade com essa professora, com esse professor e tenha interesse em adquirir conhecimento. Quanto mais rotatividade de professores, menos a criança se interessa pelo estudo. E aí é isso, Henrique, eu trago só questionamentos e reflexões, sabe? E aí, como a Vilma também veio, eu vim assim, querendo aprender, sabe? Querendo aprender, querendo ouvir quem estuda sobre o assunto, para poder pensar em soluções criativas para esse problema que é muito grave, que é um problema que atinge toda a população brasileira, todo o Brasil, e aí pensando especificamente no meu estado, né, que é o estado pelo qual eu pretendo concorrer aí a essa vaga ao Senado. E acredito que era isso que eu queria falar para vocês. E, novamente, muito obrigada pelo convite de estar aqui falando sobre um assunto extremamente importante que é esse. Assim. E é isso. Obrigado, Elise. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Você está aí em Brasília nesse agito todo aí da convenção e conseguir parar para conversar com a gente. Eu acho que esse sentimento também de a gente um aprender com o outro aqui é o sentimento que move esse tipo de encontro. E eu acho que para a gente seguir aprendendo aqui, quero chamar o Ayala Colares, que é geógrafo, é professor e pesquisador da Universidade do Estado do Pará e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, a Ayala vai compartilhar um pouco mais com a gente aqui sobre essa reflexão, sua pesquisa, né? Suas proposições sobre segurança pública. Ayala, obrigado mais uma vez pela presença. A palavra com você. 7 minutinhos. Te aviso quando faltar 2. Beleza. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Também me sinto bastante honrado em ser convidado para fazer parte desse debate aqui. Eu acho que é um debate que a gente aprende com todo mundo aqui, né? Eu já quero de antemão, então, saudar a Cecília, o Robson, a Vilma, o Marivaldo e a Elisa, que vão compor esse debate. Também todos aqueles que estão participando aqui, a Samira, a Silvia, enfim. A minha fala é que ela vai ser um pouco
baseado não só naquilo que a gente vem estudando, porque eu não sou apenas um pesquisador do tema, né? Eu também sou militante do movimento negro aqui em Belém, do movimento quilombola. Eu sou quilombola, eu sou um homem preto da periferia, e a minha pesquisa em relação a esse tema está muito relacionada àquilo que eu vivi e observei, né? Desculpa a minha voz, que eu estou um pouco rouco, porque eu passei esses dias em pesquisas de campo na região do Marajó, onde a gente está investigando lá, uma região lá que tem contrabando de madeira e tráfico de pessoas, exploração sexual infantil. E aí eu passei esses dias para lá, um trabalho longo, a região é muito grande, e voltei de lá com um bocado de ideia na cabeça e com um bocado de dúvida também. Mas, enfim, eu acho que é mais uma reflexão em cima daquilo que a gente vem discutindo para pensar uma política, colocar a segurança pública numa agenda política de forma que possa ir para além apenas de um debate ideológico, né? A gente já apresentou vários problemas aqui, não vou repetir o que as meninas falaram, mas acho que são alguns elementos importantes que a gente tem que considerar e pensar o que fazer. Primeiro, eu acho que o tema do encarceramento em massa no Brasil, ele é um tema de reflexão porque envolve não apenas uma política voltada para encarcerar a população negra, sobretudo jovem, e com baixa escolaridade que habita as áreas periféricas, mas, ao mesmo tempo, uma dinâmica institucional que ela, do ponto de vista das facções organizadas, ela fortalece essas estruturas internamente de cada sistema carcerário. E, a partir dessa dinâmica interna do sistema carcerário, cria-se uma dinâmica externa também, e que vem fazendo com que, então, nós possamos, a partir daqui, refletir até que ponto essa política de carceramento ela atende às necessidades de uma política efetiva de segurança pública. Não só isso, mas que também ela está relacionada a todo aquele discurso que envolve a guerra às drogas e que tem um caminho, tem um direcionamento que aponta, sobretudo, para a reprodução de uma necropolítica, de uma política de morte. Então, é uma política de carceramento que ela é acompanhada também de um genocídio da população negra, sobretudo da população jovem. Então, tem uma necropolítica que se complementa aí, do ponto de vista da ação do Estado, né, com as suas políticas de segurança pública, com o discurso da guerra às drogas, ao mesmo tempo de um encarceramento em massa, que seria a ideia dessa governamentalidade mais institucional, trazendo um pouco aí da ideia do poder soberano do Estado, tanto de matar quanto também de carcerar. Então, são duas questões importantes. A outra questão importante também, que eu diria que ela é fundamental, é a gente pensar, por exemplo, essa dinâmica da violência em sua complexidade em cada região. Eu estava no debate recentemente, e numa fala rápida eu lembrei de uma questão importante. Quanto que existe uma conexão entre o crime no Rio de Janeiro e São Paulo com o crime no Norte, por exemplo. E essas conexões, às vezes, não são entendidas pelos nossos agentes, formuladores das políticas de segurança pública, e não conseguem compreender essas conexões que envolvem essas regiões. E, ao mesmo tempo, entender também que, embora ocorram essas conexões, há uma diferença. Portanto, reconhecer no território, a partir do território, a partir de um diagnóstico que possa mostrar e apresentar, melhor dizendo, diversos tipos de reprodução da violência, para poder pensar em cima dessa complexidade, seria um caminho para nós não acharmos, então, que nós temos apenas uma informação que possa me levar a uma política efetiva de segurança pública pensando no modelo homogêneo, enquanto nós temos várias atividades que envolvem segurança pública, que vão desde do tráfico de drogas, aos crimes ambientais, a corrupção policial, a corrupção política, a exploração sexual infantil, ao tráfico de pessoas, enfim. Uma complexidade que eu tenho que entender como é que eu posso pensar e formular uma política mais efetiva de se compreender isso e formular uma possível resposta que possa ser positiva. E uma outra questão também... Oi? Não, só para falar que faltam 2 minutos. Valeu. E aí, tudo isso que eu falei aí envolve um conceito importante que muitas vezes a gente acaba passando por cima, né? Que é o conceito de políticas públicas de segurança pública. Então, acho que, dentro de uma agenda política, entender o sentido amplo e original do termo política pública de segurança pública é fundamental. Por quê?
Porque a política de segurança pública que a gente fala muito é uma coisa, e a política pública de segurança pública ela seria outra coisa. Quando eu falo política pública de segurança pública, eu estou me referindo à ideia de trazer elementos importantes para se pensar a arte, a cultura, a educação, né? Os projetos sociais, todos aqueles elementos que são importantes para se pensar uma cultura do bem viver e uma cultura de paz que possa impedir, então, a expansão da criminalidade. Ao mesmo tempo que, por outro lado, a política de segurança pública seria um complemento dessa atividade também. E aí eu falo de uma segurança cidadã, e que, às vezes, acaba sendo impossível para a gente, porque a gente criou também um paradoxo no tema quando a gente se refere ao diálogo com a agente de segurança pública. E, para finalizar, ontem mesmo eu estava dando uma palestra numa cidade aqui no Pará para a Guarda Municipal e para a Polícia Militar, e eu ouvi do Guarda Municipal e do agente da Polícia Militar que as abordagens policiais elas não estavam fundamentadas em conceitos raciais, que todos sofriam a mesma abordagem. Eu tive que provar para ele, com vários dados e vários casos, que estava assim, que a gente tinha que discutir isso. Né? Então, assim, é um tabu que se cria, né, que foi criado, que é falar sobre isso. Né? Então, enfim, era mais essa minha fala, para mim não me estender muito, e a gente volta depois, então, caso tenha alguma dúvida. Valeu. Muito obrigado, Ayala. Você traz pontos importantíssimos aí, sobretudo com a política de encarceramento, estruturando e se conectando com vários pontos dessa necropolítica. Acho que vai suscitar bons debates na sequência. Mas, para a gente manter o fluxo aqui, já quero chamar aqui Marivaldo, né, para estar com a gente, Marivaldo Pereira, né, que é de Brasília, hoje está pré-candidato, né, a deputado distrital em Brasília, tem uma trajetória também de lutas sociais, e é um prazer grande, Marivaldo, estar com você nessa mesa, já te sigo nas redes sociais, então um prazer grande estar aqui, a palavra está com você, até para se apresentar um pouquinho melhor e trazer sua visão para esse tema tão caro para todos nós. A palavra é contigo e obrigado mais uma vez. Obrigado, Henrique. Obrigado. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês, encontrar grandes amigos, Zé Marcelo, Silvia, Vilma, Samira, pessoas com quem a gente vem, e tantos outros com quem a gente vem debatendo esse tema há longo tempo. Eu sou advogado popular, sou auditor federal, fui secretário executivo, secretário de Assuntos Legislativos e secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça durante o segundo mandato do presidente Lula e também durante os mandatos da presidenta Dilma. E eu queria fazer uma fala abordando um pouco dessa experiência. Eu acompanhei, inclusive, debatendo com as companheiras e companheiros do fórum que estão aqui, o nosso debate, nossa tentativa de colocar de pé uma política de segurança pública, e fico imaginando aqui, ouvindo o debate, o quanto dos problemas e obstáculos que nós encontramos lá atrás podem aparecer no futuro, para a gente colocar de pauta uma verdadeira política de segurança pública. E digo isso porque, na minha avaliação, um dos grandes obstáculos que a gente encontrou era a mais absoluta aversão a todo tipo de controle e de prestação de contas por parte das forças de segurança. Que toda vez que a gente tentava avançar no sentido de se buscar mais transparência, no sentido de se criar mecanismos como, por exemplo, a gente acabar com a farsa do auto de resistência, toda vez a gente travava. A gente travava pelos atores externos e até mesmo atores internos, muito ligados às corporações policiais. E, naquele momento, a gente assistiu uma situação onde muitos governadores já perdiam o controle sobre as suas polícias, e que eu reputo como uma das grandes falhas daquele governo não ter avançado no sentido de você fazer com que a polícia, como qualquer outro servidor público, como qualquer outro agente do Estado, estivesse sujeito a controles internos, estivesse sujeito a uma efetiva prestação de contas à sociedade e também sujeito à própria hierarquia. E eu vejo isso hoje, fico pensando, como é que isso vai acontecer agora com o Estado do jeito que está?
com o Estado tomado por militares nas mais diversas áreas, por mais estranhas que sejam a sua formação, e, ao mesmo tempo, com uma situação de mais absoluto descontrole. Então, vejo aí uma reflexão que quero fazer, que qualquer política de segurança que se discuta o futuro vai ter que passar por aí. Como retomar o controle, como fortalecer os mecanismos de controle da atividade policial. E a gente tem algumas experiências que mostram o quanto isso é importante. Vou pegar aqui a câmera nos uniformes. Só a redução da violência que ela proporciona já nos leva a uma situação na qual a gente tem que parar e para refletir sobre isso. E tem um outro ponto também que queria abordar, que é a guerra às drogas, né? Que também foi uma falha muito grave, tanto na gestão Lula como na gestão Dilma, de não ter feito o enfrentamento às guerras às drogas. E aí eu pego o ponto que a Cecília levantou aqui, a questão do negacionismo na área da segurança pública. Veja, a gente tem um modelo de guerra às drogas que ele demanda cada vez mais recursos do Estado, cada vez mais recursos, então é investimento na contratação de policiais, é investimento na contratação de armas, é investimento na ampliação de vagas em presídios, porque ele leva ao encarceramento em massa, e essa política só nos traz cada vez mais violência, cada vez mais sofrimento, gera cada vez mais insegurança. A pretexto de você pegar recursos públicos para proporcionar segurança à sociedade, o próprio Estado gera insegurança para a sociedade, destruindo vidas, seja por meio daquelas operações absurdas, e aí a Silvia sempre comenta essas operações na imprensa, indignada, e compartilho muito da indignação dela. Como é que pode a polícia entrar atirando numa comunidade a pretexto de prender alguém? Né? Espera entrar, faz um trabalho de inteligência, se tiver que prender, prende depois, mas não entra colocando todo mundo em risco sob desculpa de que tem que prender alguém. Né? Então, é uma política que dissemina o sofrimento, dissemina a dor e que custa muito caro para a sociedade. E ela é negada. Quando uma política pública não dá certo, você tem que sentar e reformular essa política, rediscutir essa política. Mas há décadas que o que a gente faz? É aumentar o orçamento, aumentar o investimento numa política a pretexto de produzir segurança pública, mas que tem como resultado final entregue à sociedade a disseminação da violência e a disseminação do ódio. Acho que esse é um ponto central que a gente vai ter que discutir. E caminhando para o final, Henrique, um outro ponto que é essencial e que já era uma preocupação muito grande e que foi colocada aqui no começo também, que é o seguinte, veja, a gente saiu de uma situação onde a gente tinha uma política de desarmamento, e a gente foi para uma situação extremamente oposta de absoluta disseminação de armas na sociedade. E essa disseminação tem o claro intuito de criar uma força paramilitar, né? Se a gente for pegar aqui no último ato do dia 7 de setembro, e digo isso porque por meio do gabinete do Ivan Valente eu estudei fundo esse assunto e a gente conseguiu uma liminar cancelando essa instrução normativa da Polícia Rodoviária Federal, eles baixaram uma instrução orientando os policiais a não prenderem os CACs que estivessem armados vindo para lugares que não fosse o lugar da prática de tiro ou local de caça. Havia uma orientação absolutamente legal, mas que foi produzida a partir de uma reunião do Eduardo Bolsonaro com o presidente da Associação dos CACs, na véspera, 3 dias antes do dia 7 de setembro. Claramente, eles queriam trazer os CACs armados para cá para atacar o Supremo. Claramente. Então, para reverter esse cenário e que os orixás, que Deus nos ouça, a gente consiga tirar Bolsonaro do poder, nós vamos ter que estudar muito como países que tiveram que lidar com grupos paramilitares fizeram para promover o desarmamento. Porque não é outra situação a nossa no Brasil que não a de um país que está repleto de pessoas armadas dispostas a atacar a democracia, dispostas a desobedecer ao resultado das eleições, dispostas a impor a sua vontade. E essas armas não vão desaparecer depois das eleições. Então, a gente vai ter uma tarefa muito grande, que é, primeiro, ganhar as eleições.
Segundo, assegurar o respeito ao resultado das eleições. E terceiro, desarmar o país. Desarmar o país, porque o primeiro estopim que tiver, a gente pode ter uma tragédia sem precedentes e elas já estão acontecendo. A cada dia, a gente tem situações banais que estão resultando em tragédias humanas em razão do enorme quantitativo de armas disseminados na sociedade. E a gente vai ter que se debruçar e lutar contra isso, tanto para desarmar as pessoas, mas também para defender a democracia, porque essa disseminação de armas tem um objetivo claro, que é o ataque à democracia, e nós vamos ter que estar muito atento a isso. Cumpri meu tempo, Henrique? Então tá bom. Obrigado, agradeço. Religiosamente. Muito obrigado, Marivaldo. Enfim, novamente, acho que você aqueceu muito aqui o debate. Já até finalizar, a gente agora vai ter a fala do Robson Rodrigues, que é antropólogo, pesquisador em segurança pública e também coronel da reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro. É um prazer estar com o Robson aqui para você que trouxe muitos elementos sobre o nosso desafio, né, de ter controle da polícia, né? Quando a gente fala de Rio de Janeiro, esse desafio vai para uma escala ainda bem alta e a gente vai contar aqui com o Robson para partilhar também a visão dele, e a gente fecha com a Vilma Reis. E aí já até sugiro que quem daqui a pouco quiser se inscrever para a primeira rodada aí de comentários também já pode ficar à vontade para ir se inscrevendo aí no chat também. Mas quero chamar e agradecer mais uma vez a presença aqui do Robson Rodrigues. E, Robson, a palavra está com você para somar aí sua visão nesse debate que a gente tem para aperfeiçoar a segurança pública. Eu agradeço, Henrique, agradeço o convite de estar aqui com vocês, de reencontrar amigos, você, Zé Marcelo, a Cecília, a Silvia, e estar debatendo e saudar também meus companheiros que estão nesse debate, tá? O Ayala, a Marivaldo, a Vilma, a Elisa. Bom, eu confesso para vocês que depois de mais de 30 anos na ativa da Polícia Militar, pesquisando segurança pública, a gente sente um certo cansaço, uma certa frustração, né? Ainda mais verificando que nós andávamos a passos curtos, né? Nós tínhamos algumas ações, iniciativas no Brasil que poderiam ser generalizadas, interessantes, políticas ainda, ou embriões de políticas, mas a gente vê, de repente, isso sendo desmontado de uma forma muito catastrófica. Então, a gente fica um pouco frustrado, né? Mas eu não poderia me furtar estar aqui com vocês para tentar, pelo menos, colaborar e trazer um pouco das minhas considerações, se elas ajudarem, é claro. Eu estava ouvindo o pessoal que falou antes, depoimentos e debates importantíssimos, contribuições interessantes, e o que me toca muito é essa disfuncionalidade do que a gente chama de sistema de justiça criminal e segurança pública no Brasil, né? É uma falta de articulação entre os principais atores. A polícia é a parte mais visível desse sistema, é a que está na rua, é a que muitas vezes, por uma falta de controle, por problemas estruturais, inclusive, é a que vai incrementar com a violência. A gente está vendo aí os números da violência policial, que nos deixa numa situação muito desconfortável. Mas eu me lembro que há 20 anos atrás, conversando com o professor Roberto Cante, de Lima, lá da UF, meu orientador, e ele, um grande pesquisador, e que trazia essa análise comparativa do sistema de justiça criminal, e alguns apontavam muito dos problemas ali naquele momento, mas problemas que foram se avolumando, se agigantando com o passar do tempo, né? E aí ele me falava que nós não tínhamos um sistema de justiça criminal e que porque nós tínhamos autores autonomizados, né? Polícias com uma autonomia, um descontrole muito grande, tinha um Ministério Público que não atuava dentro do que deveria ser um sistema acusatorial e por aí vai. Sem uma lógica que coordenasse esse sistema para um resultado mais eficaz do que se entende por segurança pública.
Bom, e em determinado momento eu até provocando, falei, mas será que essa não é a lógica do sistema? Essa disfuncionalidade do sistema, talvez, ela não atinja os interesses, alguns objetivos, algumas agendas ocultas, às vezes escancaradas, de alguns setores. E aquilo foi uma provocação, evidentemente eu não queria acreditar naquilo, eu queria acreditar que a gente poderia fazer transformações, produzir mudanças, reformas, mas eu confesso para você que nesses últimos 4 anos, com a posse do presidente Bolsonaro e com esses 4 anos de governo Bolsonaro, a gente vê que aquilo era pouco do prognóstico muito negativo que a gente estava desenhando naquele momento lá atrás. Hoje a gente tem retrocesso aí que, como não sei se foi Cecília que falou, se foi Elisa, vai ser muito difícil, mesmo com um cenário mais positivo, né, mesmo que as forças democráticas combalidas aí, elas voltem a orientar, a dar sequência, a gente vai ter dificuldade de remontar e trazer e resolver alguns dos problemas, e tirar alguns entraves para uma política verdadeiramente eficaz de segurança pública. Bom, a gente já falou já sobre a questão das evidências, das pesquisas. Não é falta de pesquisa há muito tempo. Nós já temos essas evidências. Muitos pesquisadores falam da falta de dados. Isso também não é uma exclusividade do Brasil. Existem países também com essa dificuldade. É verdade, nós temos falta de dados. Nós temos pesquisas acumulando orientações muito importantes. Eu acho que são diagnósticos muito interessantes que já foram produzidos, mas nós não temos, e aí também alguém que me precedeu falou sobre esse negacionismo, né? Negacionismo que também se dá em relação a essas evidências fartas que nós temos aí na mesa, à mão, a qualquer momento. Então, eu vou tentar falar assim de uma forma muito rápida de 2 focos que nós precisaríamos atacar para, pelo menos, tentar recuperar um tempo perdido. Nós já tínhamos um tempo perdido, o Zé Marcelo já tinha provocado e falado sobre por que não se avança no campo da segurança pública, a exemplo do que já ocorreu no campo da saúde, por exemplo, né? Então, eu vou me reportar 2 problemas que a gente precisava atacar. Um problema da governança, não só das polícias. Muitas vezes a gente tem uma visão muito reduzida, que a segurança pública é um problema dos estados, e sendo dos estados é um problema da polícia, e muitas vezes da polícia que está na rua, da polícia militar. Eu acho que é uma visão reducionista, que atinge alguns objetivos dessa disfuncionalidade, né? E vai gerar, numa percepção de ineficácia dessa instituição, uma demanda equivocada por mais punitivismo, por mais repressão, e a gente nunca consegue andar nos trilhos. Então, eu falaria, é governança, né? Uma governança que entenda a segurança pública de uma forma mais ampla, né? Que traga esses atores que estiveram afastados, e eu digo aí, um ausente ilustre nesse tempo todo foi a União, né? A gente vê alguns momentos, algumas boas vontades que nós vimos em alguns momentos anteriores, mas eles não se consolidaram, não se consagraram. E a modernização e a reforma de vários desses que integram o que nós chamamos de controle social formal, né? Eu digo não só das polícias, mas tem outros espaços, outros atores, como o próprio sistema prisional, alguém já falou também, que é importante. Aqui no Brasil a gente já sabe disso, as evidências, as pesquisas mostram que é um fator criminógeno muito contundente para o que acontece nas ruas, na insegurança urbana, na violência urbana. Então, a gente precisa entender mais. Apesar das pesquisas, eu ainda faço uma menção aqui de que ainda falta, eu sinto ainda uma falta de pesquisas mais qualitativas, etnográficas mesmo com relação à polícia, né? As forças policiais. Muitas vezes a gente faz as pesquisas, mas pesquisas quantitativas que apontam todas essas disfuncionalidades, todas esses problemas de abuso, violação de direitos, tudo isso é fato. A gente consegue verificar isso por esses dados, mas entender como esse processo acontece dentro dessas instituições seria importante, uma forma a entender esses valores que estão reinando, imperando, que estão produzindo essas representações e produzindo essas ideologias que animam
esses efeitos, né? Então, eu diria que ainda falta entender melhor essas instituições, a começar pela instituição policial, mas as instituições do sistema de justiça criminal, e para uma reforma, para uma modernização. Tá? Essas são as dificuldades. Tivemos dificuldades porque nós perdemos muito tempo, nós não andamos nem de um lado nem de outro, mas nem tudo são problemas. Nós tivemos aqui, apesar dos pesares, até no governo Temer, né, nós tivemos um aspecto positivo. Nós tivemos a lei do SUS, do Sistema Único de Segurança Pública. Bom, tem 4 anos, mas ainda não está operacionalizado. Evidentemente, nós não temos um outro fator, é o terceiro fator, que é sensível, que é crítico para que se faça realmente o que se tem que fazer nesse campo para a gente recuperar esse tempo perdido, que é a ambiência política. Né? Então, quando não se tem ambiência política, você pode ter a polícia mais moderna do mundo, mais otimizada, mais democrática, mas não, as coisas não vão funcionar porque nós temos um problema sério de violência no Brasil. Um problema que leva, um problema do medo pelos fatos, pela vivência, e que leva uma demanda por mais punição, como eu falei com vocês. Então, o que a gente precisa, nós tivemos em vários momentos, nós não fomos capazes... Fala. Só para falar que o tempo encerrou, só para você fechar a fala. O tempo encerrou, aí você pode encerrar, só fazer... Fechar? Então, para finalizar aqui, nós temos hoje uma possibilidade, já temos uma lei do SUSP, que é interessante, que traz esse conceito mais amplo, que traz uma articulação, que chama o governo federal para essa responsabilidade, que analisa a segurança pública de uma forma muito mais ampla. Nós temos ali estímulos, fontes de recursos, mas é preciso essa ambiência. E eu quero acreditar que a gente vai trocar essa ambiência por uma ambiência mais próxima, mais receptiva nesse ano de 2023. Já quero chamar aqui para a gente ganhar tempo, né, a nossa querida Vilma Reis, socióloga, ativista de direitos humanos, constrói vários movimentos, Coalizão Negra por Direitos, foi ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia e hoje é pré-candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, aí pelo Estado da Bahia. É um prazer grande, Vilma, estar com você aqui, saber da sua disposição para disputar essa vaga no Congresso Nacional. E assim como nossos colegas, mais uma vez, obrigado pela presença. A palavra está com você para você compartilhar um pouquinho a sua visão conosco e a gente seguir na sequência aí, conversando mais com essa roda tão bonita que a gente tem hoje aqui. Mais uma vez, obrigado e a palavra está contigo. Salve, salve, Henrique. Boa tarde a todas as companheiras, os companheiros. Você, Renata, Pedro, está todo mundo aqui na área, que bacana. Dizer assim, eu acho que a primeira questão é que a gente está fazendo um esforço aqui grande para uma questão que eu acho que quando a gente olhou a situação dos direitos humanos no Brasil, no relatório da CID, em 2021, e a perplexidade com que a gente, quando juntou tudo aquilo, os crimes contra as juventudes, os crimes contra as comunidades quilombolas, os povos indígenas, a violência em campo aberto nas cidades contra as mulheres, a gente viu que a situação... e o mundo olhando para a gente numa situação, mas não é mas a gente consegue, neste momento, aqui a gente está se preparando para fazer efetivamente consegue com cidadania, Silvia. Eu fico pensando assim, sabe? Que a gente se prepare para chamar uma conferência nacional de segurança pública com cidadania. O companheiro Benedito Mariano, que está... E aqui eu quero puxar para um debate importante nesse momento. Benedito Mariano, ex-ouvidor da Polícia do Estado de São Paulo, ele coordena, faz parte dessa coordenação do Programa de Segurança Pública com Cidadania do companheiro Haddad e traz elementos para nós que são muito importantes.
O primeiro é esse nosso nós não podemos, e eu acho que o trabalho do SESEC e de tantos outros foi nesse sentido. Nós não podemos... Opa, cadê? Vocês estão me vendo aqui, então? Misericórdia. Eu é que não estou vendo mais aqui. Estamos te vendo e te ouvindo bem. Ok, maravilha. Então, o que a gente está falando? Uma nova polícia precisa ser cidadã democrática antirracista. Por que a gente está falando isso? Porque nós não podemos ficar reféns, da agenda do populismo penal. Nós precisamos colocar a nossa agenda de segurança pública sobre a mesa, né? Isso é fundamental. Então, a gente não debater. Então, essa posição e uma outra coisa que é pilar. Aqui a gente está debatendo no método e pensando na política em escala. Portanto, é a política para o país. O exercício que está ocorrendo em Diadema, com Benedito Mariano, com Tamires Sampaio e todo esse grupo, eu acho que é para a gente olhar para aquela experiência, porque sempre houve tipo assim, não se discute e não vamos debater a segurança pública no lugar que as pessoas vivem, que são as cidades. Nós temos um novo desafio, né, que é debater a segurança pública onde as pessoas vivem e onde elas sofrem as violações e as brutalidades. Isso, para a gente, é muito importante. Então, o exercício que está ocorrendo em Diadema, eu estou bem atenta. E, sim, nós queremos, né, pensando numa jornada política mais ampla, nos interessa, sim, que a investigação saia deste lugar de... A investigação no Brasil também está encarcerada pelo Ministério Público. Vergonha absoluta. 96% de arquivamento de assassinato. Nós não podemos concordar com isso. Nosso sonho por um novo sistema de justiça passa por nós invertermos, inclusive, as pautas. Se o GAECO tem a atribuição de fazer o controle externo da atividade policial, nós vamos ter que olhar para esse lugar aqui. Aqui a gente está falando de mudanças estruturais no Estado, porque o poder e as tarefas que foram entregues ao Ministério Público em 1988, elas foram quase que integralmente traídas enquanto compromisso com a sociedade. Então, essa situação de nós termos uma polícia que, diante do caso do menino Henri, você tem 9 delegados especiais, e diante do caso dos meninos da Rua do Meio, em Belfor Roxo, você leva 100 dias, né, para olhar a gravação do trajeto que eles fizeram. Ora, aqui a gente entende, Marivaldo, quando as mães falaram no dia 12 de maio deste ano, junto com a Coalizão Negra por Direitos, no Congresso Nacional, quando as mães disseram: a polícia mata e o Ministério Público enterra os nossos filhos, porque é o não direito. Portanto, eu estou tratando aqui de coisas espinhosas. Esse debate é tenso, né? O debate que a gente vai fazer aqui é tenso. Essas são questões pilares. Uma outra questão: debater uma nova política de segurança pública com cidadania sem ter o nosso debate sequestrado pelo populismo penal, passa por nós olharmos para nossas próprias experiências e, para além disso, nós municipalizarmos esse debate. Mas, para além disso, dentro dessa agenda que Marivaldo entrou, que o companheiro Ayala entrou, companheira Cecília, Elisa, a gente tem a situação. Um próximo ciclo de poder no campo democrático no Brasil não pode conviver com nossos governadores que estão usando o campo petista e outros como grife, né? E que ataca a audiência de custódia, ataca a progressão de pena, ataca direitos dentro do sistema. A gente não pode. As vergonhas que nós passamos no início da pandemia, muito bem tratadas, inclusive,
numa publicação Covid nas prisões, pelas nossas companheiras do ISE, né, Pedro? Eu acho que diz muito sobre o que a gente está vivendo e que a gente não pode retroceder. Não pode. Um próximo ciclo de poder liderado pelo presidente Lula, que na hora que aperta com o campo fisiologista da política, a gente vai lá e não pode uma nova política de drogas, há um ataque aberto à política de direitos humanos, porque é isso que os chamados pautas bombas e pautas dos costumes, eles apostam que nós vamos recuar exatamente no avanço dos direitos humanos. Pois bem, nós estamos aqui para dizer o seguinte: assim como nós enfrentamos o pacote de crimes do Sérgio Moro, né, com o horror como excludente de ilicitude, no próximo ciclo, a nossa proposta temos que discutir anistia para os quase 900 mil jovens encarcerados que têm a sua esperança sequestrada. E, para concluir, Henrique, que Deus, tempo é o Deus mais lindo, já nos disse o nosso imortal Gilberto Gil, né? Eu gostaria de pedir mais um minutinho para concluir, dizendo o seguinte: ora, a gente tem uma lei, eu acho importante que a Lei de Acesso à Informação no Brasil, quando você traduz para o inglês, é mentira, né? É lei, né? E nós temos uma Lei de Acesso à Informação e também com isso, no início de agosto, nós começamos a fazer o próximo censo, que deveria ser decenal no Brasil. Em todos os estados, aqui vai um caminho, viu, Cecília? Um caminho. Todos os estados têm um organismo correlato ao IBGE. Aqui, por exemplo, é a SEI, que está na CEPLAN, Secretaria de Planejamento do Estado. Nós, enquanto sociedade civil, precisamos fazer incidência política para que essas agências de pesquisa e que têm todos os dados do Estado, elas tenham, com base na Lei de Acesso à Informação, aqui é um trabalho contundente, que a companheira Denise Dora, no artigo 19, tem liderado. Né? Nós precisamos, nesse próximo ciclo de poder, fazer com que essas agências estaduais de informação tirar, se a segurança pública não cumpre a Constituição e não cumpre a Lei de Acesso à Informação, né, que é a realidade que nós vivemos, nós precisamos deslocar, inclusive nos interessa deslocar. E aqui é importante para todas as pesquisadoras e pesquisadores. Eu queria terminar, Henrique, dizendo o seguinte, né? Não é possível para nós, não é possível nós avançarmos nesse campo de uma política de segurança pública com cidadania, com todos os pilares que nós colocamos aqui no desafio de fazer essa política em escala, se nós não investirmos amplamente na defensoria pública. Se nós não fizermos um papel, primeiro, olha, Ministério Público, você não está cumprindo seu papel. O papel do Ministério Público hoje amplamente é de vassalo do poder, né? E de vassalos do poder nós estamos cansadas. Então, tem um papel nosso aqui que é ampliar, fazer políticas de ações afirmativas, mexer com o conselho do CNJ, não pode mais senador da República indicar o conselheiro, né, a ouvidoria do CNJ. Nós precisamos ir para um nível de debate, companheiras, com o STF, em que, pela primeira vez, a gente vai conseguir. Imagine que, depois de 12 anos, a DPU agora está fazendo o processo eleitoral pela primeira vez para ter uma ouvidoria externa votada pela sociedade civil, depois de 12 anos. Né? E as defensorias estaduais já têm 18 ouvidorias externas. Nós precisamos, o Ministério Público, a gente vai ter que empurrar a porta também, né? Porque essas misérias e essas injustiças que acontecem, a ponto da gente ter um Ministério Público dizendo que é para fazer um seminário pelo superencarceramento, isso aí é violação da lei constitucional, da própria lei que votou, enfim,
refez o caminho do MP. Portanto, nós temos essa tarefa. Além disso, né, nós precisamos tirar o debate da segurança pública das mãos dos coronéis, dos comandantes, e esse debate tem que vir para a sociedade. Aí é uma decisão de governo, né? Para a gente construir um patamar para a decisão de Estado, a gente vai precisar de uma decisão do próximo mandatário do país, né? Que a gente está aqui não tem negócio de crise com segundo turno, a gente está aqui nos posicionando que nem precisa, né? E aqui, olha, o próximo mandatário precisa deste compromisso e não pode, na hora que apertar, como ocorreu com a Secretaria para pensar de reforma do judiciário, para pensar uma nova política de droga, a gente viveu o nível de constrangimento que nós vivenciamos, né? Então, essas são questões fundamentais. E aqui, na minha coluna da Carta Capital do mês de junho, acabei aqui, eu escrevi sobre as operações eleitorais. Queria dizer que a nossa fala aqui é pelo menino, pelo jovem, 24 anos, negro, 2 trabalhos para viver, Daniel de Jesus, executado ontem pela polícia em Santo Antônio de Jesus, no recôncavo da Bahia. É bom dizer que... E é por isso que a gente diz para a esquerda branca tradicional, desculpa aí, mas classe pura da gastura. Ou a gente entende que houve uma virada no mundo que proporcionou um debate sobre as polícias a partir do assassinato de George Floyd, inclusive dos orçamentos das polícias, ou a gente não muda. Viva nós e viva o debate democrático, estamos aqui e quem empurra a esquerda para a esquerda somos nós, desassombrados com aqueles que estão usando o campo da esquerda como grife. Bravo! Sim, é emocionante ouvir a Vilma e energizante. Eu acho que essa é a palavra, de fato. Acho que a sua candidatura ela tem uma importância para o país, para esse debate, assim, com um tamanho... É isso, uma candidatura nacional, já, enfim, fazendo aqui votos, inclusive, não sei se o pessoal que está aqui, que é candidato, que já está com aquelas vaquinhas abertas, né, pode compartilhar aí no chat também, é a hora também. Acho que a gente está aqui para isso também. Eu acho que são várias frentes de luta que a gente tem que ter gente como Vilma Reis, como Elisa, como Marivaldo, em Brasília, levantando essas pautas e colocando elas nesse patamar que a Vilma colocou. Então, muitíssimo obrigado, Vilma, por essa fala energizante aqui. E a gente... Valeu, Marivaldo. Isso aí, vamos colocar o link aí, vamos pingar mais uma grana. A gente abre agora, pessoal, para ouvir aqui, a gente um pouco combina comentários, evidentes, mais curtos, né? Comentários de 3 minutos, para quem quiser compartilhar. Tem muita gente boa aqui. Queria também saudar aqui, Vilma falou, Pedro Stanzenberg, que foi ouvidor-geral também da Defensoria, é aqui do ISE no Rio, Guilherme Pimentel, que hoje é o ouvidor-geral da Defensoria aqui no Rio, Renata Tavares, que também é da Defensoria, tem um time bom aqui da Defensoria, né? Fabi Silva, que é aqui também da Casa Fluminense. Então, tem muita gente bacana. Queria abrir a fala aqui. Silvia, Samira estão por aqui. Quem quiser dialogar com essas falas incríveis que a gente ouviu aqui, só falar. Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, eu estou no celular, então não sei se alguém levantou a mão, se alguém abriu o microfone. André também está aqui, grande estudioso do tema. Gente, fiquem à vontade aí para sinalizar no chat. Abriu aqui. Renata... Henrique, Oi. eu vou pedir licença e já parabenizando a Vilma pela fala dela, que foi muito, muito importante para mim. Agradecer a todos os que também já fizeram as suas falas. Eu vou pedir licença para desligar do nosso encontro, dessa roda de conversa online, que maravilhosa.
me colocar à disposição de todos os coletivos, né, para a abertura desse diálogo, para cada vez mais a gente levar todas essas pautas tão necessárias, né, especialmente na defesa da população negra que sofre com o genocídio, né, e que na maioria das vezes vem pelas mãos do próprio Estado, como a Vilma até citou aqui, né, mais um jovem negro sendo assassinado. E é isso, gente. Muito obrigada. Peço desculpas por ter que sair da nossa roda de conversa agora. Mas, como eu disse, eu estou em Brasília, então eu vou começar um translado agora até o aeroporto. E me mantenho aqui à disposição. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui no chat, tá? O meu @. E muito obrigada, gente. Um grande beijo para vocês, viu? Valeu, Elisa. Obrigado. E boa sorte aí na convenção para dar tudo certo aí na confirmação da candidatura e uma excelente campanha para você. Valeu, obrigado. Guilherme Pimentel se inscreveu aqui para uma fala. Quem quiser também só sinalizar no chat. Guilherme, a palavra está com você, meu caro. Obrigado, Henrique. Agradeço aí o convite aí para estar nesse espaço, né? Agradeço muito Fabi, grande parceira. Desculpa, mas eu não tinha me inscrito primeiro. Foi mal. Perdão, Renata, eu tô... Olha esses esquecimentos, Henrique. E você ainda está com o nome aqui, não está... Renata. Eu entrei aqui, eu estou no negócio da Diperge, eu nem sabia. Eu usei o negócio da Diperge aqui. Não, é porque eu tenho que sair daqui a pouco. Eu só queria Manda ver. compartilhar uma coisa que está muito foda aqui. Desculpa, falei palavrão. Olha só, eu cheguei, vi um amor da minha vida, vocês sabem disso, mas eu vou só compartilhar aqui com vocês uma experiência que eu tenho de fronte, de tribunal do júri. Então, vi uma fala, por exemplo, de como são os processos relacionados à investigação das pessoas pobres e das pessoas ricas, como é que se dá. Tem uma coisa que tem me provocado muita... Cara, Vilma, eu vou falar, entendeu? Vocês podem ficar chateados comigo ou não, mas eu também vou escutar, e se vocês quiserem falar ou não falem, tudo bem. Quando chegam os processos onde você tem a indicação de policiais militares que estão no front, que mataram as pessoas, a investigação geralmente é uma merda, é um horror. Mas eu acho engraçado que para o processo chegar até lá, ele deve ter feito, ou uma pressão, né? Existe eu vejo um pêndulo, entendeu? Se tem uma pressão, como Vilma quer da sociedade, aí a gente vai e bota aquelas pessoas para responder processos, como foi o que aconteceu em Caxias, num determinado momento que tinha a prática de pegar a pessoa, né? E ao invés de o policial militar, depois da troca de tiro, ao invés de fechar o local de crime, ele pegava a pessoa e levava para o hospital. E aí você acaba com a possibilidade de fazer uma investigação séria, independente e imparcial, se você não tem se o local de crime não tá investigado, tá? E aí você acaba... E por outro lado, você tem aí você pressiona, aí no teatro, aí o Ministério Público pressionado vai lá e bota no banco dos réus, aí a gente julga, condena um ou condena outro a 20, 300 anos de prisão. Eu estou acostumada com isso, o policial pega 40, 60 anos de prisão. E a gente depois continua matando. Então, se a gente for pegar o livro por exemplo, de documentação histórica Ai, gente, eu estou tão ruim da cabeça. Do Verani, Assassinato Sem Nome da Lei, que ele faz na década de 60, ele vai analisar os autos de resistência. Vocês estão sabendo que os autos de resistência agora têm outro nome? Vocês sabem disso? Quem é que sabe que auto de resistência agora tem outro nome? Quem é que sabe que agora, como é que acontece? Aparece uma pessoa morta, essa pessoa morta vai ser autora do crime perpetrado contra os policiais. Eu acho que está na hora da gente deixar de focar, Vilma, no sistema de justiça e começar a focar em outros lugares. Eu estou começando a estudar medidas de não reparação. Eu acho que a gente tem que pensar muito sério nisso. Porque o que eu estou vendo, principalmente, eu vejo o sistema de justiça em si, o delegado, eu já tive processo que o miliciano branco estava respondendo solto e o companheiro, amiguinho dele, negro, estava respondendo preso. Então, assim, é muito forte. A gente tem que pensar
em outras medidas, fazer com que a gente se reúna, né, e pressione para condenar no caso concreto, está ficando cada vez mais difícil, porque isso gera essa sensação de impunidade. A gente tem que arrumar outras estratégias. A gente tem que ser mais esperto do que eles. Era isso que eu queria falar, tá? Obrigado, Renata. Na sequência aqui é o Guilherme agora, e quem quiser também compartilhar impressões, fica à vontade para se inscrever ou fazer um sinal aqui na roda. Guilherme, ainda está aí? Estou aqui. Obrigado. Eu também não tinha visto, Renata. Desculpa aí qualquer coisa, não tinha visto a inscrição. Não, eu queria falar... Engraçado, o gancho foi também sobre o Tribunal do Júri, né? Hoje saiu um artigo meu com o Jurema e o Sotile sobre o início do julgamento da chacina do Jacarezinho, né? Foi muito chocante, foi uma das cenas mais violentas que eu vi, porque os policiais que operaram a chacina lotaram as galerias do Tribunal do Júri fardados, né? Com aquele uniforme da Civil, que na verdade é uma farda, representa bem a militarização, e também tiveram o apoio dos PRFs, que não estavam na chacina do Jacarezinho, que foi a maior chacina oficial da história do Rio, mas estavam na segunda maior, que é a da Penha, Vila Cruzeiro, né? Então, mostra uma articulação de legitimação das chacinas que é transversal às instituições, assim como as nossas articulações também são, né? Então, o desafio está colocado. Mas o que mais chocou não foi... Onde foi publicado esse artigo, Guilherme? Foi no Jornal Globo Online. Eu vou procurar. Depois eu mando o link. Tá. O que mais me chocou não foi exatamente eles terem ido, tá? Porque sabe que isso acontece. O que mais me chocou foi quando a Defensoria pediu o esvaziamento das galerias para a oitiva das testemunhas que eram os moradores do Jacarezinho. O Ministério Público e o Judiciário não só negaram, como ainda vieram para cima da Defensoria questionar a legitimidade da Defensoria fazer esse tipo de pedido. E a consequência foi a pior possível. Os únicos moradores do Jacarezinho presentes no recinto tiveram que entrar encapuzados para fazer um depoimento. Foram 6 horas de massacre, e a imagem daquilo, cheio de seguranças do tribunal, impedindo a gente de bater foto, de tirar o celular do bolso, né? A imagem era muito chocante, porque parecia que o banco das testemunhas era o banco dos réus, e parecia que ali a galeria estava cheia de vítimas daqueles réus, né, que vieram ali acusar e tal. Também, não por acaso, eram os únicos negros no recinto, né? As testemunhas. Então, eu peguei esse gancho porque acho que a Vilma falou um pouco do sistema de justiça. Acho que a gente tem uma questão no projeto nacional, né, que tem a ver com a eleição presidencial, que é entender o papel do STF, né, o quanto que algumas coisas talvez pudessem estar sendo evitadas se esse debate a gente tivesse conseguido fazer antes, né? Então, acho que esse é um ponto de radar, mas também dialogando com as questões importantes aí que a Renata traz, né, do punitivismo, e de também a gente não... lembrei também de um outro caso que também passou pela Justiça, lá das execuções sumárias no Andaraí, em que, no final do ano passado, né, execuções sumárias com provas cabais ali, né, porque os policiais iam cometendo os crimes, iam fotografando eles mesmos, então eles mesmos produziram as provas. Os policiais foram presos em flagrante por execuções sumárias e tortura dos sobreviventes, que só sobreviveram porque os moradores se mobilizaram. Só que quando chegou na audiência de custódia, o próprio promotor, que aí era um outro promotor, não o que conseguiu as prisões, mas o que atua na audiência de custódia, pediu a soltura dos policiais, e quando os sobreviventes passaram pela audiência de custódia, pediu que continuassem presos. E o juiz, a juíza, no caso, acatou. Inclusive, não deu nenhuma cautelar com relação aos policiais, e eles estão indo lá na casa dos moradores, das testemunhas, frequentando, né, casa, é uma coisa muito maluca. E aí, atualmente, a gente tem cobrado muito, com setores do Ministério Público dispostos ao diálogo, que eles alegam a autonomia funcional, né, e a gente cobra a coerência funcional.
Porque se a gente for puxar lá esse promotor que pediu a soltura dos torturadores, ele nunca pede soltura quando é um jovem negro sentado ali naquele banco, né? Então, não existe um critério e não existe um mecanismo, né? O CNMP, assim como o CNJ, tem muitos limites, né? Então, acho que esse debate do Ministério Público ele toca menos a questão eleitoral, mas eu acho que toca muito a questão da segurança, porque não é só a polícia fazendo o que quer na rua, mas é uma validação judicial dessas ações. E duvido que, se tivesse a validação judicial, isso continuaria acontecendo. Então, é isso, Henrique, só uma colocação. Eu também vou ter que sair, que eu tenho um atendimento às 18h30, já estou um pouco atrasado, para tentar finalizar meu dia aqui. Mas obrigado, prazer ouvir vocês, debatedoras, debatedores, e valeu mesmo. Contem com a gente aqui sempre que a gente puder ajudar, tá bom? Valeu. Bravo, Guilherme. Vou ler seu artigo. Valeu, Guilherme. Obrigado. Gente, deixa eu ver, acho que estou olhando o celular aqui. Mas alguém queria compartilhar? A Silvia estava aí com o microfone aberto. Vocês querem aproveitar a deixa para compartilhar reflexões que a gente sempre gosta de ouvir? E para a gente fazer essa rodada, e eu já queria até preparar os convidados que falaram na primeira rodada, que na rodada de comentários de fechamento, que é mais curto, eu queria sugerir a ordem inversa, né? Aí agora a gente terminou com a Vilma, a gente começa com a Vilma, depois o Robson, Marivaldo, Ayala, a Elisa saiu e a gente fecha com a Cecília. Mas vamos somar mais algumas comentários, opiniões, para a gente fazer a rodada final. Ô, Henrique, nós vamos até às 7, né? Então, realmente, só tem 25 minutos. Então, eu acho que eu vou fazer um único comentário muito inspirada nessa mesa maravilhosa que vocês conseguiram criar, né? Eu hora que eu via quem ia estar, eu ficava impressionada como vocês conseguiram reunir talvez os olhares mais fortes do Brasil, incluindo a Ayala, né? Que é um parceiro fundamental hoje no Brasil. E nós também estamos em parceria com ele. Acho que o Brasil inteiro está em parceria com a Ayala hoje, né? Mas ele segue o trabalho dele de campo, está exausto, né? Queria parabenizar a sua capacidade de responder a essas demandas, um negócio impressionante, e está tão disponível para projetos futuros, né? E, por outro lado, eu penso na Vilma, né? Que está aí falando essas coisas há, sei lá, 30 anos, né, Vilma? Eu não sei. É um negócio assim, e com essa energia, com essa força. Para não falar de cada um de vocês, Cecília é nossa parceira de tudo aqui. Marivaldo, eu só penso naquele filme, né, Marivaldo, quando eu vejo você, né? E nas suas lutas e tudo. Eu só queria fazer, então, um comentário, Henrique. O Pablo está aí também, né? Nós estamos... a gente concluiu aquela pesquisa sobre abordagem policial, e nós estamos fechando agora 2 anos do observatório da rede dos observatórios da rede de observatórios sobre operações policiais, ações policiais, policiamento nos 7 estados da rede, né? E são mais de 20 mil registros. Nós temos, nesses 2 anos, mais de 20 mil registros sobre ações policiais. Então, a gente tem um negócio muito consistente para entender padrões de policiamento, né? Eu queria só falar uma coisa, porque padrões de policiamento é o nome do livro clássico, Padrões de Policiamento, do Bailey, o livro que formou uma geração aí, mais old school, né, de pesquisadores. Falando de agendas para o Brasil, né, eu só faria um comentário, ouvindo vocês todos, é que, seja quem for que vá para o Planalto, não interessa quem for, ou quem for para os governos estaduais, eu acho que tem uma máxima que o ativismo e o movimento negro já fala há muitos anos, que está mais do que na hora dos pesquisadores entenderem isso e assumirem profundamente. A polícia, a segurança pública, só será modificada de fora para dentro. Não vamos esperar que
policiais, que a gente convença, faça curso para policial, que a gente convença que a polícia se mude por ela mesma. Nós tivemos quantas experiências com Lula, com Dilma, nós temos 20 anos de governo de PT na Bahia, e eu poderia dar aqui mais 20 exemplos. Tem a gestão do Robson, que foi a melhor gestão de segurança pública em décadas no Rio de Janeiro, que comandou a PEMERG, com brilhantismo, na melhor gestão. A polícia não vai mudar de dentro para fora, seja quem for. A polícia, diferente de saúde, educação e serviço social, a polícia não precisa aumentar nem melhorar, ela precisa ser controlada e reduzida. A segurança pública, as políticas de segurança precisam ser controladas e reduzidas. A gente precisa pensar estratégias para diminuir a polícia, diminuir as abordagens, diminuir as armas de fogo, diminuir os tiroteios, diminuir as mortes e diminuir as ações policiais. Nós precisamos reduzir a presença da polícia e as políticas de segurança pública. Faz 30 anos. Nós não vamos conseguir fazer isso de dentro para fora, convencendo a polícia a ser um pouco melhorzinha, convencendo a polícia a não ser racista, porque isso é da sua natureza. Eu não estou falando só do Brasil, onde a gente vive vários momentos de situação de descalabro. Ontem à noite, anteontem, teve operação na Lapa. Na Lapa, o comandante da Polícia Civil é o principal candidato do Rio de Janeiro, é puxador de voto da sua legenda, fez uma operação na Lapa do tipo espetacular e vai fazer operações, já tem gente aqui querendo me entrevistar, vai fazer a operação Águia, Olho de Águia, não sei o quê, daqui para frente até as eleições. A eleição aumenta a operação. Eleição aumenta as políticas de segurança. Não vamos ter, né, André? Eu estou vendo o André aí, Pablo, eu sei que está aqui, Cecília também é uma pesquisadora, Ayala, não vamos ter ilusão de que nós vamos modificar alguma coisa na área de segurança pública de dentro para fora. Nós temos que pensar em estratégias de pressão, de controle e de redução. Eu acho que essa é a nossa missão geral, é o nosso rumo geral, sem falar das várias ideias específicas que foram dadas aqui, muito legais, os fóruns populares, a gente teria que pensar em cada um, tudo isso que ela falou e tudo, o Marivaldo também falou, mas eu acho que o nosso rumo estava errado há 10 anos atrás e há 20 anos atrás, quando a gente investia em policiamento comunitário, polícia de proximidade, educação, pedagogia, tentar modificar, convencer os policiais de que eles não têm que ser policiais, convencer a polícia de que ela não tem que ser racista, se é da sua natureza, o racismo é da natureza do sistema de justiça criminal, não é só no Brasil, é nos Estados Unidos também, em vários outros lugares. Na Alemanha, eles tiveram que fechar unidades policiais, porque eram todos nazistas. O aparato de segurança pública e o caminho para o direitismo, para a extrema-direita, é uma coisa própria da área de segurança pública no mundo inteiro. Isso no Brasil, claro que isso se exacerbou nos últimos 4 anos, mas o que a gente está vendo é um processo de natureza, de estrutura. Então, eu acho que, pensando em agendas para o Brasil, eu penso o seguinte: vamos, os pesquisadores, mídia, nos juntar aos ativistas, ao que o movimento negro fala já há 30 anos, que o movimento antirracista, que os ativistas de direitos humanos falam já há 30 anos, vamos juntar nossas pesquisas, o mínimo da nossa expertise, para fazer uma pressão na área de segurança pública por uma coisa chamada redução, desinvestimento, controle externo, porque por dentro esse campo não vai mudar. Silvia, que bom que eu insisti para você trazer seu comentário cirúrgico, né, sobre isso. Não tem caminho por aí. O caminho aí, reduzir, controlar, está certíssimo. E, além dessa sua fala precisa, o seu comentário também perspicaz do nosso tempo,
para a gente terminar aqui 7 horas, né, da noite, para ser confortável para todo mundo. A gente vai começar com essa rodada. É uma rodada, gente, agora muito mais curtinha, são 3 minutinhos que a gente vai ter para todo mundo. Quando der 3 minutos, eu aviso, pedindo para concluir, eles vão concluindo. E aí são 5 pessoas agora, a gente vai acabar ali 7 horas, 7:02, para a gente encerrar essa rodada. Então, eu queria começar com a Vilma, né? Como eu falei, a gente vai inverter a ordem. Agora é Vilma, o Robson, Maria Ovaldo, Ayala e Cecília. Vilma, comenta aí para a gente aí com essa rodada final. Eu estou aqui ainda celebrando a fala de Silvia e ouvindo assim todos aqui, tão importante, né? A gente que é um assunto sequestrado pelos comandantes das polícias, né? E que está aí ao sabor dos que se acham os donos das polícias, com a ameaça colocada para nós dessa forma covarde nesse momento. Eu, assim, lembrando, né, que Freixo, falando ali para Lula na Cinelândia, que os livros vão vencer as armas, e as pessoas se emocionaram, e que a gente se transforme essa fala num profundo compromisso, e nós sabemos o que é mexer nessa agenda em estados que estão envolvidos com a matança. Nós estamos falando de uma realidade de 60 mil jovens por ano. Os chamados, em junho de 2018, a Comissão de Direitos Humanos, a qual foi coordenada pela companheira Marielle Franco, chamou na Escola Nacional de Direito da UFRJ um debate sobre os mortos e desaparecidos da democracia. E as mães estão desesperadas. Esse movimento das mães de Manguinhos, das mães do Curió, no Ceará, das mães do Cabula, na Bahia, das mães, né, de Maio, que se espalha por vários estados, e que são movimentos bastante desconfiados, mas elas confiaram em 2 momentos que eu acho muito importantes, de aliança. Primeiro, em 2017, fazer o encontro de mães, né, no ambiente da Ouvidoria da Defensoria Pública da Bahia. Primeira vez que elas estavam topando construir um encontro assim. O outro momento, eu acho que foi esse 12 de maio, de chegar ali, sentar com Talíria, com Bené, com Orlando Silva, com todas aquelas parlamentares e com a coalizão, os coletivos de mães, que é o que arrasta a esperança, né? A gente vê a mãe de Vinícius ali, né, falando, é muito forte, né? E a fala dessas mães de que a polícia mata, o Ministério Público enterra, você faz o sepultamento, sem direitos. Isso para nós é importante. Eu finalizaria agradecendo por essa possibilidade de nós tomarmos a frente desse debate, né? Não é escanteando nem silenciando nenhum outro grupo, nenhuma outra voz, segmento na sociedade, mas nós não aceitamos que o debate da segurança pública, que envolve viver ou morrer para nós, fique encarcerado na mão dos coronéis das polícias, né? E, por sua via, os governadores também ali naquele jogo perverso. Isso aí é uma coisa importante para nós. E a outra questão é os protocolos das polícias, que também é outro assunto tabu, né? Que parecia que ninguém podia discutir. Então, o policial asfixiou, no 26 de maio de 2020, o George Floyd, e essas encomendas do fascismo são espalhadas pelo mundo e o Brasil tem cumprido a regra. Acho importante a questão que Guilherme também trouxe, que é do escárnio com a população, enquanto os policiais se abancam
nos auditórios dos tribunais. Eu acho que é importante a gente também tirar daí a possibilidade cada vez mais de fortalecer os coletivos. Rapidamente, eu diria o seguinte: por que mexer nos protocolos? Porque quando você mexe nos protocolos, você está mexendo exatamente onde os comandos da polícia dizem que ninguém vai mexer. Uma outra coisa que entra aqui nessas recomendações, nessa nossa troca, tem a ver com os tribunais militares julgarem os crimes e não permitir que, numa sociedade democrática, com todas as suas instituições funcionando, os crimes dos policiais não sejam julgados na justiça comum. Isso, para nós, é uma decisão que a gente vai ter que fazer uma disputa muito grande, mas vamos precisar derrubar. E quando a gente vê a neta de Salvador Allende, ministra da Defesa do Chile, caramba, nos dá tanta, sabe, Marisa, nos dá tanta esperança, né? A gente vê que o Boric, ele atravessou aquela praça de Santiago e foi falar com um ancestral que enfrentou a brutalidade na Pátria Grande da nossa América Latina. E nós precisamos, com esse exercício, de olhar para o que está acontecendo no continente, porque as elites, na sua brutalidade colonial, sempre tentou nos treinar para nós não conversarmos com a América Latina e o Caribe. E nós sabemos que é das lições de Cartagena, é das lições de Cali que nós parimos uma vice-presidenta como Francia Márquez. Foram as mulheres, foi no boca a boca, foi no porta a porta. Elas tomaram, né? E com a gente pensar em coisas e absurdos como Ciudad Juárez, no México, o que se fez de escrever os crimes nos corpos dos jovens e das mulheres. Ora, nós temos aqui as possibilidades de tomar esse debate em nossas mãos, quando a gente sabe que uma Patrícia Arce foi arrastada pelas ruas da Bolívia e depois ela entrou de cabeça erguida, eleita senadora da República. Isso é muito forte para nós e nós precisamos olhar para essas experiências e ter muita esperança de que o que a gente está fazendo é efetivamente essa tradução de livros vencerem as armas. Nós não nos tornamos pesquisadoras e ativistas para agradar absolutamente ninguém. Nós somos, lembrando o velho Bourdieu, nós somos exatamente aqueles e aquelas que não aceitam o papel de ser a classe dominada da classe dominante. Nosso papel como pesquisadoras e ativistas é exatamente do confronto. E é nesse confronto que, às vezes, essa palavra dá medo, mas a gente precisa confrontar com essas forças de moer gente, porque é o fascismo, com os dentes arreganhados, querendo nos matar. Obrigado, Vilma, mas sempre incrível sua fala, e é isso, a gente sai daqui muito mais atentos e preparados, energizados para o que vem pela frente. Obrigado mesmo. Passar aqui, o tempo vai encurtando para a gente, dá vontade de ficar mais. Chamar aqui o Coronel Robson para também dar as falas finais dele, na sequência o Marivaldo. Bom, Henrique falas maravilhosas, eu aqui realmente falas legítimas, sensíveis, isso é importante. Eu gostaria aqui de afirmar que eu estou com o Silvio, que o Silvio falou, a gente não pode cruzar os braços, a gente tem muita coisa para fazer, mas é conquistar aí. E, evidentemente, essas mudanças não virão de dentro da polícia, mas também não serão possíveis só de fora da polícia. É preciso identificar, entender essa cultura policial, entender também que há policiais que estão ali a contragosto, não estão fugindo de algumas forças hegemônicas, estão ali nesse problema, e identificar com esses policiais e unir essas pessoas dentro desse ativismo. São poucos, mas existem. Eu tenho aqui de prática testemunho que existem policiais
estão prontos aí para poder colaborar da melhor forma, trazendo uma visão de dentro, e aí sim a gente pode reformar. Infelizmente, a gente não teve essa oportunidade, mas eu creio que é assim que nós temos que fazer. Um exemplo aqui que o Guilherme trouxe, fundamental, né, para a gente, ele ilustra muito bem o que a gente estava falando antes. Por mais que a gente se esforce, né, e eu estou falando que as instituições elas não podem ser generalizadas dentro do Ministério Público, não estou falando que todos do Ministério Público funcionem assim, mas todas as vezes que há uma posição desse tipo completamente enviesada, você dificulta um trabalho hercúleo que, mesmo dentro das corporações, algumas pessoas vêm fazendo para poder colocar a polícia no rumo, os seus policiais no rumo democrático, humano. Então, infelizmente, a gente tem muita coisa para lutar, muita batalha para lutar, e eu concordo com Sílvia, que não pode se deixar para as polícias fazerem isso. Eu acho que por uma lacuna, inclusive uma lacuna política, uma falta de oferecimento de opções e de decisões, de decisões políticas acertadas, você abrir uma oportunidade para que as polícias se autonomizassem muito, ganhassem muita autonomia, uma autonomia perigosa. Veja o exemplo aqui do que está acontecendo no Rio de Janeiro agora. Nós tivemos a extinção da Secretaria de Segurança Pública, ou bem ou mal, com seus problemas, você tinha uma instância de mínima ali de integração e de um mínimo de controle. Ou seja, com o argumento de que isso tirava a autonomia das polícias, foi uma decisão, no meu entendimento, extremamente equivocada de você dar secretarias, dar a função de secretários para os comandantes e chefes de polícias, e você cria uma autonomia exagerada sem um controle adequado dessas forças policiais. A polícia é um órgão de execução que precisa melhorar, precisa ser controlado rigidamente, porque é uma força armada, é uma força que, muitas vezes, mal orientada, ela vai ocasionar muito mais insegurança do que segurança. Eu concordo com isso. Mas nós também temos que ver como desativar todos esses processos ideológicos que contaminam não só a polícia, mas tem forças também externas que autorizam, que validam, que legitimam esses equívocos policiais, essas distorções, esses exageros, essas violências praticadas pela polícia, infelizmente, e que dificultam o trabalho de bons policiais que estão ali lutando para tentar reformar o mínimo, pelo menos, no que pode fazer dentro do seu campo de atuação. Queria agradecer aqui a todos, eu me sinto aqui honrado por ter participado e ouvido muito o que eu ouvi aqui. Parabéns para todos. Obrigado, Robson. A gente agradece aí a sua presença, a sua colaboração, a sua disposição para estar conversando com a gente. Na sequência aqui, chamar o Marivaldo também para suas considerações finais aqui e agradecendo mais uma vez, Marivaldo. Henrique, obrigado, viu? Quero agradecer o convite de participar do painel, cumprimentar aqui o Pedro, meu querido amigo, Renata, que estava aí, turma que ajuda a construir a Defensoria Pública aí do Rio de Janeiro, que é uma referência muito grande para todo o país, assim como todo mundo trabalha nessa área de segurança pública aí no Rio, que acaba sendo, virou um olho do furacão, né, desse tema, e vocês passam dobrado aí para tentar colocar de pé alternativas, para tentar resolver os problemas, graves problemas que a gente tem aí no Estado. Acho que a gente vai ter que estar muito junto nesse novo período, acho que a gente voltando a ter a democracia como pressuposto, que acho que é a grande briga dessas eleições, a gente vai ter que estar muito junto, pensando políticas para voltar a construir, para o país sair desse cenário que vem sendo desenhado, que é um cenário de disseminação do ódio, de disseminação da violência, um cenário que tem como alvo principal a população negra e pobre das periferias de todo o país. E nós vamos ter que tentar reverter isso e voltar a viver num país onde a gente tenha não só a democracia como pressuposto, mas onde todos que trabalhem com políticas públicas tenham a perspectiva de construir uma sociedade mais justa, igualitária e pacífica. Então, agradeço a todos pelo debate e espero encontrá-los em outra oportunidade. Valeu, obrigado, Marivaldo, e mais uma vez, força aí na campanha, que seja uma campanha de sucesso para você em 2022. E fechando aqui no nosso círculo, chamar a Ayala Colares também para
saudação, comentários finais aqui, fechando a roda. Obrigado, Henrique. Foi uma satisfação imensa, aprendi muita coisa. Debate rico desse, a gente não quer terminar, né? Muitas informações, mas eu acho que a gente vive realmente um dilema, e o dilema envolve aí ou participar ou não participar. E eu vejo que todo mundo aqui quer participar muito na construção de uma agenda política para se pensar a segurança pública no Brasil. E, claro, nos seus estados, nas suas cidades. E eu vejo que a gente vive esse momento tão conflituoso hoje de se pensar esse enfrentamento aí de um lado fascista, neoconservador, hipócrita e miliciano, porque a gente vive essa república de milícia, não vai ser fácil. Em todo o Brasil, nós estamos aqui no Pará enfrentando gravíssimos problemas de segurança pública, sobretudo no interior, com indígenas sendo ameaçados, com lideranças de movimentos sociais sendo ameaçadas, com quilombolas sendo ameaçados, empresas mineradoras entrando em território quilombola. Né? E é meio complicado quando a gente traz esse tema aqui e vê o quanto complexo ficou, sobretudo a partir do governo Bolsonaro. Os problemas já existiam, mas agora a gente tem que enfrentar esse demônio que está posto, e vai ser na urna, e depois vai ser na luta na rua também, porque esses caras não vão querer aceitar a derrota que vão sofrer. Então, eu acho que, a partir daqui, muita coisa a gente vai continuar construindo, e esperamos que possamos, no final do ano, estar comemorando aqui a vitória do Lula, a derrubada desse governo, e em 2023 estar pensando aí, sim, uma política participativa, de se pensar essas políticas de segurança pública, mas dentro daquilo que a gente acredita que é o ideal e que deve ser o real para poder pensar numa cultura de paz, uma sociedade mais justa, mais igualitária e, claro, em uma sociedade onde a polícia possa ser entendida como nosso aliado e não como nossa inimiga. Eu concordo com tudo que a Silvia falou e sei o quanto é difícil estabelecer diálogo com a polícia militar. E o quanto que é complexo a gente falar, por exemplo, uma política de desmilitarização hoje, quando nós temos militares com cargo político, de deputado federal, de deputado estadual, de vereadores, e fazendo parte de partidos políticos, enfim. Mas é o que a gente tem para enfrentar, e sem luta não há vitória. Eu quero desejar, então, uma boa noite para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, Ayala. Valeu mesmo. Bravo, Ayala. Meu irmão. Legal. Vamos aí, Silvia. A Cecília teve que sair, né, gente? Ela tem uma aula, então ela já se despediu ali no chat. Mais uma vez, agradeço todo mundo que participou, que ficou até o final. A gente teve um debate aqui muito rico, dá vontade de ficar mais. Queria reforçar, né, os conteúdos que estão no site Agendas para o Brasil. Está aberto. Se vocês tiverem dicas de bons conteúdos sobre segurança pública para a gente, né, somar nesse agregador com visões, né, construir esse mosaico aí que possa ajudar, né, para os debates de reconstrução que a gente vai ter do país para frente. Então, tem o site, tem um boletim, fiquem à vontade para acessar e se envolver nos materiais. E só informando que a gente tem mais 2 diálogos pela frente. O próximo diálogo vai ser sobre transição energética no Brasil, e a gente fecha com políticas sociais, que é um tema urgente também, né, diante de tanta fome, de tanta miséria que a gente está tendo. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo. Esse debate está gravado, a gente vai disponibilizar também na internet e a gente segue nesse diálogo. Aquele abraço, bom descanso.